Não estou sentada em cima também. É importante. Importante, né? Senão fica dando uns pouco aqui. 5, 4. Opa. Deixa eu... Fala, pessoal. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Alex. Boa noite, Paulo. Dia histórico hoje, né? Dia importantíssimo, com uma decisão que foi uma grande vitória para o Lula, uma decisão da ONU, Comitê de Direitos Humanos, que afirma, que cobra o governo brasileiro, as autoridades brasileiras, para que Lula não só seja candidato à presidência da República, como tenha todos os seus direitos políticos cumpridos, exercidos, né? Esses direitos incluem, por exemplo, acesso total à mídia, né? Ele tem que ter espaço como os outros candidatos. E aí, como é que isso vai ser feito? Se vão tirar ele durante a campanha da prisão, se ele vai sair pontualmente durante os debates. Isso precisa ser, talvez, debatido no judiciário, mas a questão é que isso precisa ser cumprido. A decisão desse comitê da ONU não é uma recomendação, é uma determinação, como disseram hoje pessoas especialistas no tema. Não sou eu que estou falando, quem sou eu para dizer isso, mas Celso Amorim disse, Paulo Sérgio Pinheiro, que é um cara que esteve como relator da ONU durante muitos anos, né, uma pessoa que veio aqui, inclusive, diplomata de formação, já foi relator no caso da Síria, já foi também desse Comitê de Direitos Humanos. Ele conhece muito os trâmites de como funciona a Organização das Nações Unidas e hoje afirmou na coletiva junto com os advogados do Lula que essa decisão precisa ser cumprida pelo governo brasileiro. Celso Amorim, chanceler, nos 2 mandatos do governo Lula, também disse a mesma coisa. E aí agora começa essa briga, né? Porque o governo golpista do Temer já se manifestou por meio de uma nota pelo Itamaraty, dizendo que isso é só uma recomendação, né? O Aloysio Nunes, por exemplo, disse que isso é não só uma recomendação, mas disse que o Brasil não precisa seguir determinações da ONU, e sim a Justiça Eleitoral. É a Justiça Eleitoral que decide. Foi isso que ele falou. O ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça do governo golpista, também disse que isso é uma mera decisão que o Brasil também não precisa seguir. Então, menosprezou essa decisão de hoje. Agora eu vou passar aqui para vocês, para a gente comentar isso e discutir aí quais vão ser os próximos passos, né? Hoje mesmo a gente tem um debate de presidenciáveis, que novamente o Lula vai ser excluído na Rede TV. Então, essas normas já não estão sendo cumpridas. Paulo, essa decisão é histórica, né? Olha, se a gente for tentar dar uma ideia do que está acontecendo, eu acho que caiu o céu. Assim, a gente tinha uma campanha, essa campanha tinha umas constelações, umas coisas andando, que parecia ser o rumo da campanha, mudou inteiramente. Mudou inteiramente porque coube à ONU tomar uma decisão que a justiça brasileira, o Supremo podia ter tomado, se em vez de ficar tergiversando, fugindo de questões como a presunção da inocência, como o trânsito em julgado, que ele fugiu, ele não resolveu, não encarou, não enfrentou, não assumiu. Aconteceu uma coisa que e do ponto de vista internacional, é inevitável e é um escândalo na história de um país. 2 advogados, Cristiano Zanin e Cristiano Zanin Martins, Valesca Teixeira Martins, que tiveram um empenho, venceram inclusive a descrença de muitas pessoas, o ceticismo, imagina, lutar na ONU, essa coisa toda, foram lá e conseguiram. Esse comitê, ele tem poder jurídico, ele não é um comitê qualquer, não é a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que ela faz proclamações, assina documentos políticos, não, ele é um comitê jurídico, ou seja, quando ele toma decisões, por seus 18 membros, essas decisões têm de ser cumpridas. Pelos todos os países do mundo? Não. Pelos países que assinaram o tratado que deu fundamento ao Comitê de Direitos Humanos. O Brasil assinou. Desde 2009, no tempo do governo Lula,
José Sarney, presidente do Senado, o país é signatário desse tratado. Contra ele que ninguém se opôs, contra ninguém achou ruim, estava lá. E é esse tratado que dá base. O que transforma em argumentos assim, marotos, para enganar a opinião pública, como dizer que é recomendação. Não, é obrigação. É obrigação de cumprir isso. Dizer que não é uma intromissão da ONU no Brasil, como falou o ministro da Justiça. Não é uma intromissão. O Brasil escolheu estar dentro disso. O Brasil colheu frutos diplomáticos porque está se alinhando com a ONU, fazendo parte de países civilizados. Isso dá acesso a muita coisa, isso traz muitas vantagens. E traz também deveres. Por exemplo, você tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, tem que respeitar essas regras. E é isso que está colocado aí. Isso pelo organismo que é a maior autoridade política do mundo. Vamos dizer assim, isso quer dizer, então tem a obrigação de cumprir? Tem a obrigação de cumprir, não há dúvida nenhuma. Ele tem meios, a ONU tem meios para cumprir? Não tem. Eu conversei hoje com um advogado, que é o Pedro Serrano, que chegou inclusive a dar um parecer pedido pela comissão sobre o caso do Lula. E ele diz o seguinte, a ONU, uma decisão desse tipo, num país que assinou esse tratado, ela é de cumprimento obrigatório. Só que a ONU não tem como, ele usa um termo assim de coercibilidade. Coisas obrigatórias, a gente sabe desde o pai que obriga o filho a ir para a escola, né? Corta a mesada, se vai lá, ameaça, dá umas palmadinhas, hoje não pode dar palmada, mas ameaça dar umas palmadinhas. Ou seja, usa autoridade para impor. A ONU não tem isso. A ONU não tem não é uma polícia mundial. Respeita a soberania dos países. Respeita a soberania. Ela respeita a soberania dos países. Os países estão voluntariamente cumprindo os tratados da ONU e, portanto, tem que fazer isso. Agora, isso é parte obrigatória de quem quer pertencer a esse círculo de países civilizados, de quem não quer ser um país que é tratado como um país que não respeita a oposição, que é tratado como ditaduras ou semiditaduras, todas aquelas denúncias que a gente vê na mídia brasileira quando se refere a vários países, e que agora será o tratamento do Brasil, se ele fingir que não tem nada, se ele acreditar nessa lorota de que é uma recomendação, nessa lorota de que é uma imposição da ONU ao Brasil. Não é nada disso. Não é nada disso. Uma coisa civilizada. Bastaria aquilo que significa respeito à presunção da inocência, respeito aos direitos políticos, respeito a todas aquelas questões que estão no centro. No centro de uma democracia e do Estado Democrático de Direito. E que o Brasil está se desviando. Foi desviado e chegou a um ponto que a ONU resolveu colocar. E diz, o 247 publicou hoje a entrevista da vice-presidente da comissão, dizendo tem que cumprir sim. Ou seja, tem que cumprir. Você pode, vamos fugir, vamos fugir. E é por conta dessa posição da ONU de respeitar a soberania dos países, né, de estar nessa posição de meio que um acordo firmado com os países, que faz o governo brasileiro, por exemplo, dar essas manifestações, dizendo que é só uma recomendação, que não tem que cumprir, etc. Tem uma matéria lá na home do 247 que diz assim, cronologia dos fatos do caso Lula. E aí tá lá, desde quando o Brasil assinou esse tratado, né, esse acordo internacional em 66, depois houve uma reafirmação disso em outros 2 anos, desde o início do processo do Lula na ONU. Então isso explica por que o Brasil tem que cumprir essa determinação. Deixa eu passar para o Alex, depois você continua outros pensamentos. A gente vai falar disso o programa inteiro. Esse Pacto Internacional de Direitos Humanos foi assinado pelo Brasil quando o Brasil saiu da ditadura, no governo Sarney. A resposta que o ministro Rocha Jardim e também a Luiz Nunes Ferreira deram para essa iniciativa da ONU é uma resposta típica de regimes totalitários. Típica. Isso é... Perfeito. Foi a primeira coisa que eu pensei. Quando eu vi, eu falei, como é que reagiria um governo totalitário? Bom, diria, não se metam aqui, isso não é coisa de você. O que aconteceu no Brasil também na época da ditadura. Quando vinha a iniciativa internacional, não se metam aqui, vocês estão se intrometendo aqui. E a resposta do doutor Alves foi exatamente essa. Isso é uma intromissão. Não aceitamos. E é muito grave, porque isso caracteriza que o Brasil está renunciando a esse pacto,
está renunciando a pertencer ao grupo de países que respeitam os direitos humanos. Uhum. O Brasil, a partir de hoje, passa a ser definido pelo ministro Ricardo Jardim, como o Temer não se pronunciou, entendo que seja a palavra oficial do governo. O Brasil faz parte do clube de repúblicas de quinta categoria. E o que diz o Comitê de Direitos Humanos, exatamente, é que o Lula pode ser candidato mesmo estando preso. É isso que diz o comitê. E é isso que as pessoas aqui no Brasil, supostas autoridades, pessoas da mídia, não conseguem entender. Ah, mas ele está preso, então como ele vai concorrer? Está lá. O que a ONU está dizendo é que o artigo 25 desse pacto garante os direitos políticos ao preso, inclusive a uma pessoa que está presa. E a pessoa que está presa, como Lula, não importa, inclusive não entra na questão se é justo ou injusto. Qualquer cidadão tem os seus direitos políticos preservados durante a prisão, com acesso total aos meios de comunicação e à imprensa. Exatamente. Então, quando o Brasil diz não a isso, o Brasil está dizendo: eu não sou mais um país democrático. É isso que disse o ministro Ricardo Jardim hoje. Nós estamos fora do grupo dos países democráticos do mundo. E isso, apesar de que a ONU não vai invadir o Brasil, nem não vai fazer nada, a fama brasileira, a fama do Brasil está no lixo, está no esgoto. Está no esgoto. Nós saímos, já desconfiávamos, né? Porque o artigo 5º da Constituição, que diferencia a ditadura da democracia, está praticamente revogado desde 2016, não é? Mas com essa decisão de hoje, de dizer, simplesmente dar um peteleco numa determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, dar um peteleco, desrespeitar uma determinação da ONU, significa que o Brasil saiu do grupo de países democráticos, significa que o Brasil saiu desse pacto internacional de respeito aos direitos humanos, e é uma situação gravíssima. Aqui o Supremo tem que responder, evidentemente. E aí até um ponto que a gente pode elaborar melhor daqui a pouco, que é: essas eleições serão válidas se o Brasil não seguir esse decreto, né, essa determinação da ONU. E aí só trazendo aqui essa coisa da cronologia, o Alex falou sobre esse pacto ter sido assinado durante o governo Sarney, né? Em 66 foi aprovado o pacto, não com o Brasil, né? Foi criado esse pacto, Pacto Internacional. Não assinou, evidentemente, sim, né? 66. 66. Aprovado o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos na 21ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí, no mesmo ano, foi criado o Comitê dos Direitos Humanos. Em 92, o Brasil aprovou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU por meio do Decreto 592. Em 2009, o Brasil aprovou, por meio do Decreto Legislativo 311, o protocolo facultativo do Pacto Internacional, e aí o país, de maneira soberana e juridicamente válida, se submete à jurisdição daquele órgão internacional. Ou seja, o Brasil está submetido a essa jurisdição internacional da ONU. Vamos dizer assim, e a grande questão que a gente tem que entender, que eu acho que é o seguinte, quer dizer, você tem uma coisa desse tipo, uma decisão que é de uma repercussão assim, sabe, nada nessa campanha foi tão importante até agora como essa decisão. Nada foi assim, a gente vê o silêncio do Supremo e vê a ONU se manifestando. Sabe, quer dizer, opa, peraí, nós estamos falando de quê, né? Ou seja, a importância que tem o Brasil, a importância que tem as eleições brasileiras, a importância que tem os direitos democráticos do Lula que estão sendo usurpados e negados, que as pessoas aqui tendem a achar que ninguém está ligando. Estão ligando, estão vendo, estão olhando. Ou seja, então vai colocar o seguinte: o que vai acontecer nos próximos dias? Que é a grande pergunta. Nos próximos dias a gente vai ter um esforço para traduzir essa resolução da ONU, essa resolução desse comitê para a vida brasileira. Ou seja, o Supremo será provocado, todos os órgãos capazes de atuação no judiciário serão provocados para que justamente se coloquem essa questão. Não dá para fingir
né? Quer dizer, o Brasil toma assim uma chapuletada moral, né? Que pode colocar o país numa derrota moral, como disse o advogado Pedro Serrano, uma derrota moral, um país que vira aquele, sabe assim, e não vamos pensar que isso aí é bobagem, porque assim, você quer pedir um empréstimo, se você tem uma coisa assim, pode ficar mais difícil. Você quer participar de um organismo internacional porque você tem interesses econômicos, pode ficar mais difícil. Você quer exportar para determinado país, pode ficar mais difícil. Quer dizer, a diplomacia não é feita assim só para atender princípios. Não, ela se liga à vida das pessoas, à vida dos países, às necessidades dos países. É isso tudo que está em jogo. E se liga também, e essa é uma questão assim, que é uma coisa que as pessoas reparam um pouco, até por um contexto histórico, que tem uma parte compreensível, assim, tem juristas conservadores, uma corrente muito importante de juristas conservadores fora do Brasil, que atenta muito para direitos humanos. Por quê? Porque foi a partir dos direitos humanos que eles combateram o comunismo. E a partir disso eles construíram uma cultura que hoje existe e está aí no mundo. E é uma cultura que eles fazem questão de respeitar e que seja respeitada. Ou seja, então isso é uma coisa que está aí e que, vamos dizer assim, e que está aí para ficar. Não vai embora, não vai desaparecer. E o Brasil que, assim, em 89 começou um retorno à democracia, com uma primeira eleição depois de 21 anos, que assim, que até agora não acertou contas com a tortura. Ele, em vez de avançar para frente, ele está caminhando para trás. Essa resolução, ela dá um marco para você debater. Que o marco é o seguinte: vamos fazer uma eleição democrática. E diz, dar o acesso. Eles não se metem a absolver o Lula como condenado. Eles só dizem que, mesmo estando preso, ele pode participar da campanha. Ou seja, ele é um político, ele tem direitos, ele tem responsabilidade. Seus direitos não foram respeitados, isso está dito, né? Está claro ali na coisa. Então, que ele possa participar da eleição. Ou seja, vamos parar com essa farsa, que é brincar de uma eleição onde é excluído o candidato favorito, o candidato preferido da população, que todos sabem, agora virou uma coisa assim, clara, a ONU está dizendo que é vítima de um processo judicial viciado, dirigido, seletivo. Uma coisa que cala a boca de quem quer falar que nós estamos vivendo uma revolução ética e moral no país. Não, nós estamos vivendo uma coisa que está ameaçando a nossa democracia. E essa é uma questão que vai se colocar para o Supremo. Que se colocou, o Supremo fugiu até agora, né? Se escondeu, achava que não tinha nada a ver, que nada ia acontecer. Bem, aconteceu, meus amigos, a ONU apareceu. Sabe, quer dizer, vamos fazer o quê? Vamos pedir para a Globo não noticiar muito? Vamos pedir para alguém? Mas não vai dar. Agora, não vai dar porque o povo está vendo, o povo presta atenção e o povo sabe que isso quer dizer alguma coisa. Agora, essa questão, Gisele, que acho que algum telespectador colocou, né, sobre a validade das eleições por causa disso. Não, foi eu que falei mesmo. Ah, você mesmo, então. Eu acho que não tem nada a ver com validade das eleições, né? Quer dizer, o que a ONU está exigindo é que o Brasil respeite os direitos humanos do cidadão Lula para que ele participe das eleições. Não, meu questionamento foi assim... eu acho que não tem nada a ver com validade das eleições. Meu questionamento o governo brasileiro, as autoridades brasileiras não respeitando essa determinação, porque aí o Lula não seria candidato, por exemplo, se o registro da candidatura for impugnado. Aí o Brasil não respeitou a determinação da ONU. Sim, essa eleição será válida? Não, mas... porque o Lula não esteve nela. Você diz válida por parte da ONU, a ONU não vai interferir, não vai dizer se é válida ou não. Mas ela simplesmente quer que cumpra o artigo do Pacto de Direitos Humanos que o Brasil assinou. Agora, quanto à validade de eleições, ela não interfere. Entra uma outra questão. Não é interferência. Entra uma outra questão que é a seguinte: o Brasil não cumpriu. O que acontece? Nada. Não há punição. Então, não há punição. Eu sei que não há punição. O Brasil sai do Pacto, o Brasil é marcado como um país que não respeita os direitos humanos, o Brasil pode ser punido com sanções. Sim, mas isso dá margem para advogados do Lula, por exemplo, questionarem sim essas eleições, porque o Brasil não
cumpriu a determinação da ONU. Não, mas como assim, anular eleições por causa disso? Você quer dizer... O Lula não estaria mas o Lula na está na disputa. eleição. Não estará se o TSE impugnar a candidatura. E aí, nesse caso, Não, veja só. o Brasil não estará cumprindo a determinação da ONU. Veja só, o TSE vai tentar impugnar, a defesa vai recorrer, vai ter todo aquele trâmite. Então, enquanto isso, Lula continua candidato. Sei disso. Eu estou supondo a impugnação. Eu sei que ele é candidato. Sim, ele é impugnado, mas tem o recurso. E aí pode ser impugnado definitivamente. Essa é a questão. Vamos falar. Eu estou supondo que vai ser impugnado. Não, acho que você está certa. Porque assim, vamos falar. Tem uma discussão antes da ONU e uma discussão depois da ONU. Antes da ONU, o Lula estava indo para um matadouro. Né? Aquela candidatura que iam tentar salvar, fazendo uma discussão aqui, imitando prefeitos. Que os prefeitos deram certo, por que aqui não vai dar? Vamos ver se dá certo. Mas uma discussão que não chegava mais nos princípios, não chegava mais no Estado de Direito, não chegava mais na Constituição. A ONU abre a oportunidade para mudar o patamar da discussão e fazer a discussão que interessa, que é a discussão da democracia que está em jogo. Por que isso é importante? Porque ela nos coloca assim, que uma eleição onde você tem um candidato com a importância do Lula, né? Não é um candidato ali sem importância, não. Com a importância do Lula, com a representatividade do Lula, com a força social que ele, a força social que ele representa. Estamos vendo agora uma força internacional, porque se ele não tivesse uma força internacional, não teria ocorrido uma decisão desse tipo. Assim, num prazo até relativamente curto, né? Para você tomar cuidado. Ou seja, o reconhecimento internacional dele sabe, não é assim, não é assim, não é na ONU ali. Não é uma moeda. A ONU não está ali para ser boazinha, né? Ela faz quando existem forças, quando existem questões que realmente importam para os países que estão lá. Então isso é uma coisa importante. E a questão é saber, que a questão que vai se ver nos próximos dias, a gente quer saber se os ministros do Supremo querem compactuar com uma eleição que é condenada pela ONU. Se eles querem ser parte desse vexame. Se eles acham que tudo bem, porque afinal nós somos um país onde a democracia é assim meio fraca, nós temos um ministro que acha que isso é uma recomendação, não sabe nem que não é recomendação, que é obrigação, né? E você não precisa tomar chicotada para saber que uma obrigação é uma coisa obrigação, é um dever e não uma opção, né? O outro que diz que estão querendo, demagogicamente, uma visão demagógica da questão, de falar, não, o Brasil tem que se submeter. Olha, o Brasil se submeteu e demorou para se submeter às leis que impediam a escravidão. Infelizmente, demorou para se submeter. O Brasil demorou a se submeter e não houve pressão suficiente para acabar com a tortura no Brasil. Que continuou, enquanto o mundo denunciava a tortura, o Brasil demorou para isso. Então essa pressão internacional que a gente fala, a gente tem que ver no contexto para onde ela vai. E neste caso é evidente que ela vai para o futuro do país, para a consolidação e para eleições limpas. Para que a gente tenha eleições que não sejam manietadas, porque é isso que é o subtexto do debate da ONU. Eleições manietadas, eleições manipuladas, que é a grande discussão que o Brasil está fazendo. Que não pode ser uma discussão assim, olha, temos que salvar a pele do Lula e se não der a gente vai de Haddad e vamos ver o que acontece. Bem, pode até ser que isso aconteça, mas nesse momento, a oportunidade que a ONU está dando para o Brasil é de rediscutir esse processo quando é tempo. Essa é a discussão. Será que o Supremo vai ficar caladinho? Sabe, será que o Barroso vai receber e vai dar aquela canetada que ele pretendia dar até ontem? Agora, eu acho que de qualquer maneira, vai seguir o processo dentro do TSE, como já começou. Não vai ser interrompido esse processo por causa dessa decisão da ONU de hoje. Sim, né? Que já está rolando o processo do TSE, estão os advogados lá com recurso. Então, isso aí vai seguir e, paralelamente, essa grande pressão sobre todos os ministros, né? Evidentemente, e a opinião pública também. Quer dizer, hoje, né, a opinião pública brasileira, né, recebeu uma mensagem do Olimpo. Dizer, olha, meus amigos, vocês estão numa sinuca de bico. Vocês estão numa situação... Denunciar a Lava Jato era uma coisa de petista, de advogado, Pronto. daqueles chicaneiros, né? Temos aí a ONU agora. A ONU. Você estava falando sobre... A ONU está dizendo, em outras palavras, quem não cumpre um pacto democrático é o quê? Você está falando em semiditadura, acho que não é semiditadura. Né? Essa resposta hoje do ministro é a resposta
de regime autoritário. Não se metam compram, aqui, né? tchau. E você estava falando assim, a dimensão do Lula, né? Por isso que a ONU está dando essa atenção para esse processo, né? Não é qualquer pessoa. Olha o que o Geoffrey Robertson, advogado do Lula, nesse caso da ONU, que é um especialista em direitos humanos no mundo. Ele diz, é muito raro que a ONU entre em ação antes de um processo ser concluído, apenas em casos de danos irreparáveis. Está claro que Lula foi submetido a uma situação inadmissível, porque o processo do Lula aqui no Brasil não acabou, né? Ele tem direitos a recursos ainda, ele foi condenado em segunda instância, e a ONU já emitiu um parecer. Ele diz ainda, o Estado está obrigado a cumprir a liminar e participar das eleições. A comunidade internacional está preocupada em garantir um juízo justo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Fernanda está participando do Superchat. Ela diz, ninguém conseguirá anular uma eleição. Se Lula for impugnado e não indicar Haddad, a direita vencerá e pronto. Esse é o objetivo. Concordo. Esse é o objetivo mesmo. O que eu quero dizer é que isso vai dar margem para que se questione o pleito sem o Lula, porque o Brasil não cumpriu a determinação. Mas concordo plenamente que não vão cancelar eleições, neste caso, né, as autoridades brasileiras, porque essa era a ideia, tirar o Lula, e conseguiram. Agora vamos ver, porque vamos dizer assim, qualquer pessoa que sabe separar essa caneta uma caneta de outra, sabe fazer conta, sabe que hoje está mais difícil impedir o Lula do que estava ontem. Esse é o grande sinal político que tem aqui. Se a candidatura do Lula parecia assim, indo para o matadouro, hoje ela não está mais. Hoje ela não está mais. E a ONU, porque ela não está falando só isso. Uma coisa que a gente não deu bola, porque não se deu bola, mas uma das visitas estrangeiras que é importante, um dos visitantes estrangeiros, não é só, que é importantíssimo, o Prêmio Nobel, não é só o emissário do Papa, não são só, não, sindicalistas de todas as correntes da AFL-CIO, que é a maior central americana, vieram aqui. O sindicalista do grande país capitalista do mundo vieram homenagear o Lula. Assinaram o abaixo-assinado em defesa do Lula. Ou seja, isso mostra que tem uma presença na sociedade americana que vai muito além, sabe? Tem os deputados do Partido Democrata, sabe? Ou seja, começa a ter uma coisa, tem aqueles centenas de juristas que condenam o que está acontecendo, que acompanham, que dão trabalho. Sem falar no Ferrajoli, que é o papa do garantismo hoje em dia, sabe? O italiano que já gravou vídeos em defesa do Lula e que está aí estudado nas faculdades, ninguém contesta as ideias, e que ele faz uma defesa assim, linda dos direitos do Lula. Como terá sido a reação dos ministros do Supremo? Exatamente. Não, pois é, né? Eles estão querendo fingir que não tem nada. Não, isso foi hoje, né? Juristas, ministros. Imagina quando o ministro do Supremo voltar à Europa, né? Sei lá, voltar assim, para conversar, assim. Eles viajam, eles têm seus contatos internacionais. Gilmar Mendes tem correspondência internacional. Quer dizer, todos eles têm. Como é que vai ser? Eles vão chegar lá e vai estar tudo bem. Ou seja, por quê? Porque eles estão transformando. Isso é que muda. Isso muda mesmo a cabeça dos ministros. Né? E como a gente sabe, como a gente viu, precisa mudar um voto. Né? Um voto. 6-5. Precisa inverter um voto. Que na verdade ele já existe, só que a Rosa Weber não quis dar. Vamos ver se já existe, se já mudou. Mas enfim, o que a gente precisa, eu quero dizer assim, é uma coisa precária. Então, assim, tá na cara que é uma coisa precária essa operação anti-Lula. É uma coisa fraca, uma coisa que socialmente tem cada vez menos respaldo, como mostram as pesquisas internacionalmente. Agora, o Paulo, Gisele, vocês acham que esse assunto vai ser comentado no debate de hoje? Porque é o assunto quente de hoje, né? Eu acho que interessa a todos os candidatos, né? Nós já falamos que todos os candidatos deveriam pedir a participação de Lula, porque para dar as mesmas oportunidades. Agora é a ONU que está dizendo isso. Acho que se alguém comentar, então, seria o Boulos. E o Boulos, estou olhando aqui no Twitter dele, não teve uma declaração, não vou ser injusta dizer que ele não falou nada, porque não sei se ele falou em outro lugar. Mas no Twitter não falou.
Acho que se alguém fosse falar disso, seria ele. Não, vai ter jornalistas perguntando, quer dizer, uma pergunta. Eu não acho que vão trazer esse tema. Eu acho que vão tentar é ignorar. O tema mais quente de hoje é esse que Então, esse é o raciocínio nosso, né? Que a gente acha que tem que dar. É o raciocínio do jornalismo. Sim, ali se supõe que seja um debate jornalístico. A questão é que, não sei se você entrou... o que aconteceu hoje, não realmente... sei se você entrou hoje no site do jornal O Globo ou do G1, essa notícia foi dada de forma bem escondida. Eu entro permanentemente em todos os sites. Todos deram, do Globo, mas... do UOL, do Terra, do 247, então, do você viu que o G1 deu de uma forma quase, assim, queria dar por trás de outro título, mas não tem como. Então deu tudo bem menor. Então, o G1 tem os interesses dele, a Veja tem os interesses dela. E a Rede TV não tem os interesses dela? Não, Gisele, eu não estou dizendo que vai acontecer isso ou aquilo. Eu estou questionando se algum jornalista vai perguntar. Sim, eu respondi o seu questionamento. Você falou, será que vai ter esse tema? Eu respondi, acho que não. Ser comentado pelos candidatos. Também acho. Eu disse, acho que não vai ser. Aí você disse, não, mas o princípio do jornalismo. Concordo com você, mas hoje, por exemplo, a Folha deu primeiro essa notícia dizendo assim, diz defesa. Esse foi o título e ficou um bom tempo. Quase uma fake news. Foi que nem quase uma fake news. Deram esse título também quando teve tiros na caravana do Lula. Diz PT, né? Então, assim, atribuído porque vai que é mentira. Aí eu coloco na boca da defesa do Lula. Então, mesmo depois de ter divulgado documentos, advogados divulgaram documentos, esse título continuava lá. Então, partindo desse princípio, eu acho que vão tentar esconder essa notícia que é importantíssima. Por exemplo, o Jornal Nacional seria interessantíssimo a gente ouvir isso da boca do William Bonner, né? Essa notícia de hoje, essa grande notícia de hoje, ouvir isso em rede nacional na Globo. Não sei se vai acontecer. Vamos ficar de olho. O esforço. Isso aí já está na rede mundial, né? Mas os números que o Atush nos contou dos compartilhamentos, os compartilhamentos dessa matéria já atingiram mais de 9 milhões de pessoas. Vamos lá. O esforço para esconder isso da grande população, que ela se informa através do Jornal Nacional, é imenso. Por quê? Porque uma notícia dessas é aquela notícia que dá ânimo para o povo. Quando é uma coisa assim, que as pesquisas qualitativas feitas demonstram, e é emocionante você saber disso. Deixa eu trazer uma notícia importantíssima. Deixa eu te interromper. Na escalada do JN, não citaram a ONU. Então, assim, destaque não vai ter. Se tiver, vai ser uma nota lá no fim. Na escalada, não citaram. Outra coisa a segunda hashtag mundial no Twitter mostra a ONU Globo. Ou seja, uma campanha para que a Globo noticie o que está acontecendo. Olha, continua, Paulo. Por quê? Porque o que acontece? No dia 8 de julho, quando o Favretto assinou aquela sentença dando a liberdade para o Lula, dando habeas corpus para o Lula, o povo que quer votar no Lula discutia aquela questão da seguinte forma: eu não disse, ele é inocente. Eu não disse, ele é inocente. É essa a questão. Quando a ONU fala isso confirma a convicção de que ele é inocente. Isso é o grande problema para dar legitimidade a esse golpe. É o grande problema para a mídia continuar nessa campanha que ela tem. A população está cada vez mais descrente. E isso confirma. Então, claramente, eles vão fazer o possível para não mencionar. Eu não sei se os jornalistas vão desperdiçar, desonrar a profissão, esquecendo, fingindo que esse caso não existiu. Se todos os repórteres presentes, minha esperança é sempre que não. Minha esperança é sempre que alguém me pergunte, porque isso é um ponto que está aí, que está em todos os dias, né? Mas, assim, de fato, a política vai ser esconder, porque essa notícia é muito grande. É muito grande. Sabe aquela coisa assim, é aquela coisa que você fala assim, puxa vida. É o mundo falando, é o mundo defendendo o Lula, é o mundo dizendo que o Lula tem que estar na campanha. Não, teve o Papa com o Lula e agora a ONU. Exatamente. Quer dizer, o Papa é o maior estadista do mundo. Tá querendo mais o que agora? Quer quem mesmo? Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Cláudio Bolsinha está lembrando
da impressionante figura do Geoffrey Robertson, que é uma figura realmente muito importante internacionalmente, está na defesa do Lula desde que os advogados apresentaram esse recurso na ONU e acompanhou todo o julgamento, e hoje ele deu essas declarações. Francisco Lima está questionando cadê a PGR. A PGR é a mais golpista de todas, né? Então, se manifestar, vai ser para dizer para não cumprir, né? Dizer que a legislação brasileira está acima da ONU. Mas... Não, mas assim, tem uma coisa. Pessoas assim do direito... A PGR sabem, acusa, ela não defende. Não, elas sabem que isso não é verdade. Elas sabem que o Brasil assinou um tratado, sabem que isso tem que ser cumprido. Então ela vai ter que achar um jeito para disfarçar, porque isso, uma pessoa do direito que... Se ela falar isso, vai ser... Não, e olha que interessante, o Zanin, durante a coletiva, ele trouxe, acho que foi o Zanin, disse o seguinte: a Procuradoria-Geral da República já se manifestou a respeito de liminares da ONU. E foi isso que ele disse. Ele não disse do caso específico do Lula, mas um histórico já se manifestou a respeito disso. Então, assim... E reconheceu a legitimidade. Existe uma jurisprudência, um histórico aí, existe legitimidade. Então, agora a PGR vai se manifestar de forma diferente. Paulo Câmara está participando do Superchat. Obrigada, Paulo. Ele disse que o Edu citou um decreto, o número de um decreto que embasaria a decisão da ONU, mas o artigo se refere aos direitos das pessoas com deficiência. Então, acho que ele errou, não é isso? Não, teve o seguinte, vou dizer, essa é uma confusão que não é do Edu. Certo. Porque divulgaram errado. A primeira divulgação foi errada. Tá. Eu fui naquele decreto, não era aquele decreto. Certo. Então eu falei, opa, peraí. O decreto é de direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos. Era que foi aprovado em épocas parecidas. É um pacto. Teve mais repercussão na época. Pacto Internacional de Direitos Civis. Não, isso teve, isso está pacífico. É que o decreto sobre pessoas com deficiência foi tão importante. Ele teve uma repercussão tão grande, foi um mês depois. Então, você põe pacto de não sei o quê, vem aquele. E aí você tem que achar. Eu quase comecei. Será que é tudo uma barriga? Será que não tá mal? Eu achei, tá lá, tá tudo aquilo. Eu tenho até o artigo aqui que fala disso, o artigo 25, que é esse dos direitos civis e políticos, que ele fala: todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas. A. De participar da condução dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos. B. De votar e de ser eleito em eleições periódicas autênticas realizadas por sufrágio universal, né, o voto, e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores. C. De ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. É isso o que diz o artigo. E aí deixa eu voltar aos comentários aqui. Só um segundinho. Quem falou isso foi o Paulo Câmara, então tá esclarecido. Você falou o número do artigo certo ou não? Aí não falei aqui. Eu peguei e tal, mas não falei. A gente pesquisa. Marley Rios diz: esperamos que o chanceler sofra um choque de realidade e o STF perceba que perderemos muito com a rebeldia da obediência à ONU. A rebeldia da obediência à ONU. A desobediência, né? Marcelo Zor diz que o Brasil está dizendo que rejeita os direitos humanos como pedra fundamental da democracia. Na verdade, é os direitos civis, né? Roberto Nogueira diz que já era sem tempo, depois de um longo período só de notícias duras, dá um alívio dessa dignidade. Concordo com o Roberto, é uma grande vitória. Agora a gente tem que ver se essa vitória vai ser cumprida, né? Mas de qualquer forma é uma grande argumentação, né? É um alento, as pessoas que ficam se sentindo assim, porque assim, a pressão da mídia é tanta que você é oprimido em todo lugar para, não, peraí, de repente você vê, peraí, a ONU. É importante. O Marcelo Rodrigues faz um contraponto aqui, na verdade, uma crítica. Ele diz: o Brasil é um país soberano. A ONU não manda aqui, isso não se sobrepõe a leis brasileiras. Leis brasileiras é diferente do tratado da ONU? Sim, mas o Brasil entrou nesse tratado e disse: ok, eu vou cumprir tudo que for decidido aqui. Aí, de repente, sai uma decisão que ele não quer cumprir, aí ele fala: ah, não, essa eu não cumpro. Então, não faz sentido você estar nesse grupo se você não vai cumprir o que for decidido ali, certo? E vamos ver, até o momento, são representantes do pior governo da história da República, de um presidente que não pode andar na rua, ministros que estão ocupando cargos porque muitos deles têm que arrumar alguma proteção a todo custo, que estão falando isso. Sim. Outros políticos não estão se metendo nisso.
porque sabem que a história não é essa. Não, e amanhã vamos ter repercussão enfim, dos líderes que estão aí, de Fernando Henrique, dos candidatos. Eu acho que é inevitável. Quer dizer, por mais que, evidentemente, que a Globo, a gente sabe como a Globo procede com esse tipo de notícia. Claro que vai tentar esconder, mas eu tenho a impressão que os grandes, que os líderes nacionais vão ter que se pronunciar amanhã. Né? Fernando Henrique, Marina, Ciro, Bolsonaro, um grande líder, mas vai ter que se pronunciar. Né? Aliás, essa matéria da Veja de hoje é preocupante, não só por causa do que fala. O Paulo Guedes parece que é pior que o Bolsonaro, né? Qual a matéria da Veja? A capa Paulo Guedes, ele pode ser o próximo presidente do Brasil. O Paulo Guedes como o posto Ipiranga do Bolsonaro. E o que o Paulo Guedes defende ali é um absurdo, ele quer vender o Brasil inteiro. O Paulo Guedes, não, privatiza tudo, nós vamos juntar 1 trilhão, sabe por quê? Para bater nossa dívida. Ele quer vender o Brasil para bater a dívida. Isso é uma loucura. Que nem o Bolsonaro concorda. Estou convencendo o Bolsonaro a vender tudo. Vai durar o Bolsonaro, isso. Pois é. Vamos e o Bolsonaro, o Bolsonaro não quer, não, vamos deixar alguma coisa. Não, vende tudo. Vamos arrecadar 1 trilhão. Quer dizer, e o pior de tudo, a Veja, que está falida, né? Sabemos que está falida, no seu editorial. Elas dizem, não, o Paulo Guedes tem essas propostas de vender tudo, proposta de não sei o quê. As propostas estão certas, o candidato é que está errado. Quer dizer, a Veja concorda em vender a Globo o também Brasil. concorda. Não, tudo bem. Eu estou falando que a Veja, que está falida, hoje, no seu editorial, está defendendo vender o Brasil para pagar a dívida. Vender o patrimônio dos brasileiros inteiro. É um absurdo. Alex, a Veja está falida porque o que ela sabe fazer é se vender. Ela está se vendendo. Ela está sendo administrada por uma empresa americana. Quer dizer, ela virou... Sabe, chegou um gerente que deve falar com sotaque, que não sabe nem onde fica o bairro lá da Editora Abril, e tá lá e tá mandando e desmandando. Para eles, o Paulo Guedes é assim, a melhor cara que tem, porque é o cara que está entregando tudo. Não é que ele está vendendo, entregando a preço barato, porque as privatizações que essa turma fez até hoje foi com subsídio nosso, com dinheiro nosso, para que o sujeito que vai comprar já chega achando que está cheio de problemas, tem um passivo muito grande, então ele não paga nada. E Paulo Guedes foi sócio da Abril, inclusive, em vários projetos. Eu não sabia, né? Associado, sim, além de ser banqueiro, porque ele é um banqueiro, é vendido como econômico, mas ele é banqueiro, Banco Pactual e etc, né? E se associou ao Grupo Abril, quer dizer, você vê no que deu orientação. Agora, o Paulo Guedes realmente é um grande perigo, é perigosíssimo, porque tem aquela moldura, aquele verniz, não, mas o cara é um Chicago Boys. Veja só, Chicago Boys, né? Chicago Boys, ele, Gustavo Franco, essa turma toda. Chicago Boys na América Latina produziu Pinochet. Exatamente. Chicago Boys não, Chicago. Ele foi trabalhar com Pinochet. Exatamente. O Paulo Guedes trabalhou com Pinochet. Ele conta isso. Não, me ofereceram alto salário, fui lá trabalhar para o Pinochet, porque as minhas ideias ultraliberais batiam com a ideia do Pinochet. Então, voltamos ao nosso assunto. Voltamos. Mas esperamos que Paulo Guedes não será o presidente do Brasil na próxima legislação. A gente está com mais de 1.000 pessoas no Facebook, a audiência é impressionante para o Facebook. Pessoal que puder assistir pelo YouTube, nosso canal é youtube.com/Brasil247, é melhor assistir pelo YouTube, a gente lê mais comentários lá, a gente tem um canal mais próximo com o espectador no YouTube. E no YouTube a gente está com 4.700 pessoas, tá um negócio de louco hoje, aqui tem muita audiência. Pessoal, a gente tem uma campanha de assinaturas solidárias, como vocês sabem, é isso que faz a gente crescer, sustenta o projeto do 247, o site, a TV. Fica lá no Brasil247.com/apoio. Vocês sabem que todo o conteúdo de texto e de vídeo é livre, é aberto, todo mundo pode acessar, pode ler e assistir. É igual para assinantes e não assinantes, mas essa campanha de assinaturas solidárias é para a gente se sustentar, né? É isso que ajuda, melhor forma de ajudar. Você pode se tornar membro no canal no YouTube também, pode mandar superchat, todas essas são formas de contribuir com o 247, mas a melhor maneira é sempre essa campanha de assinaturas solidárias, tem lá alguns valores pequenos, tem valores maiores, únicos, mensais, vocês veem o que fica melhor para vocês
nesses tempos de crise econômica também, que a gente tem que ver isso, né? Tem um superchat do Paulo César da Silva Ribeiro, ele diz: hoje é dia de gargalharmos novamente com o Cabo Daciolo no debate da Rede TV. Lá vem mais denúncias sobre a Ursal. Se segura Ciro Gomes. Não, mas ele ficou orando no monte, né? Ele se isolou no monte. Foi uma parada assim, jejum foi e tal. jejuar e ficou isolado. Não, Foi. e ele disse que está Vamos ver sendo se ele ameaçado conta de sobre morte. Ele está correndo risco de morte. Deve ser porque ele denunciou a Ursal, essa organização secreta. A Regina Aquino diz: se eles, o TSE e Judiciário, não cumprirem a determinação da ONU, nos tornaremos um Estado sem respeito aos direitos e garantias individuais. Uma republiqueta. Já nos tornamos depois do golpe, né? Mas não respeitar uma decisão da ONU vai enfatizar isso de forma global. Não, são 3 episódios, né? O episódio de 2016, quando o STF revogou o artigo 5º, o habeas corpus que não foi obedecido, isso é típico de ditadura, de regime totalitário, habeas corpus que não foi obedecido, e o ONU dizendo que o Brasil não está respeitando o artigo dos direitos humanos. E o Brasil confirmou que não vai respeitar. Então, são 3 episódios que caracterizam essa desobediência, essa guinada autoritária. Só para corrigir, o governo brasileiro, o executivo do Brasil, que manda muito pouco, né, confirmou isso. O judiciário não se pronunciou, o legislativo não se pronunciou, sabe? A coisa, tem um vento aí que a gente precisa prestar atenção para onde vai, antes de achar que está tudo resolvido, porque na minha opinião, e eu quero de todo mundo, o grande efeito dessa sentença é falar o seguinte: ela deu gás pro Lula. Peraí, vamos entender que a situação política ela é super instável, esse governo é frágil, o controle da Lava Jato é férreo, difícil lá em Curitiba, mas a consciência da população está evoluindo. Agora, tem o seguinte, né? Não vou cobrar manifestações dos ministros do Supremo, porque a gente sempre critica que o ministro fica dando opinião, que fica adiantando voto. Então, assim, ok, vai lá e cumpra a lei, decida judicialmente, não precisa dar entrevista. Mas a questão é, Barroso é o relator do registro do Lula, no registro da candidatura do Lula, né? No TSE. Os questionamentos à candidatura também vão ser relatados por ele. Então, sob esse guarda-chuva do Barroso aí. O que é que Barroso vai fazer nesse caso da candidatura? São coisas separadas? Quem é que deve cumprir essa decisão da ONU? Vocês sabem dizer isso? Não, isso aí, quer dizer, ninguém é obrigado a cumprir, primeira coisa. Não é o Paulo já explicou também, não é uma coisa obrigatória, não é que se não cumprir vai preso, não. Isso é uma determinação que o país democrático deve cumprir. Quando não cumpre, ele está dizendo que está fora do jogo democrático. É isso que o país está querendo dizer. Não é que vai ser uma coisa. Agora, a questão é no STF, eu acho, mais do que no TSE. O STF vai. Quer dizer, eu acho que a partir de segunda-feira, alguém, né, algum advogado, alguma autoridade, a OAB, não sei, vai questionar o STF a respeito dessa determinação da ONU. E aí o STF vai ter que se manifestar, porque o STF não se manifesta espontaneamente a respeito de nada, ele tem que ser provocado. E é claro que vai ter, eu acho, dezenas de questionamentos ao STF, né, do PT. Imagino que vai ser na segunda-feira, hoje é sexta, né, quer dizer, amanhã está tudo fechado, mas segunda-feira vai haver um grande questionamento e aí o STF vai ter que se pronunciar, né? É uma questão constitucional, está no âmbito do STF. Né? E não o TSE. O TSE resolve as coisas inerentes à legislação eleitoral, né? Prazo, mandato, documentos, elegibilidade e tal. Agora, essa questão essa é a minha dúvida, né? se é STF ou TSE por se tratar de questões eleitorais. Mas acho que faz sentido ser o STF mesmo. Quem decide questionamentos constitucionais é o Supremo. Só uma coisa, só para esclarecer um pouco assim. Eu acho que o Brasil é obrigado a cumprir essa decisão, se ele é coerente com a Constituição em vigor. A menos que você queira romper com a Constituição em vigor de uma vez, você é obrigado, porque esse pedido não é uma intervenção externa, é uma resolução que está de acordo com a nossa coerência. Por que nós temos a Constituição de 88 que nós assinamos esse pacto?
que nós referendamos esse pacto e aceitamos quando eles são cobrados, como o advogado Zanin mostrou hoje na coletiva. Ele citou uma representação da Procuradoria-Geral da República que fazia várias menções de por que é legítimo tudo isso. Então, isso é obrigado. A pessoa pode... Não existe força para obrigar. Não quer dizer que você não seja obrigado, você não tem o dever de fazer isso. Que é o que eles têm o dever. Eles têm o dever de proteger a democracia. Para isso que eles estão lá, para isso que eles foram escolhidos, para isso que eles usam aquelas togas negras e para isso que eles ganham aqueles salários que eles ganham. Porque eles têm esse dever. O Haddad hoje deu declarações também, disse, a gente vai continuar sendo considerado uma democracia se não cumprir essa determinação da ONU? Foi uma pergunta que ele fez. Ele também disse que isso tem caráter de lei. Hoje ele esteve no Piauí e até tem umas fotos aí bem legais que eu separei, que vale a gente ver. É a primeira caminhada do Haddad no Nordeste. Ele deu essas declarações ao lado do governador do Piauí, Wellington Dias, e umas fotos bem bacanas aí da campanha já com a cara do Haddad. Bem legal, né? Muito bem. E, bom, Haddad circulando pelo Brasil, vai circular aí por muitos estados ainda, fazendo essa campanha. Como é que você vê essa declaração do Haddad, essa manifestação que foi imediatamente depois dessa divulgação, né? Eu acho que foi boa. Eu espero que em breve o Haddad esteja em companhia do Lula. Espero que em breve os dois estejam aí. O Haddad como candidato a ocupar um ministério, o Lula como candidato a presidente, a Manuela como candidata a vice. Eu acho que se há uma esperança, ela fica um pouco maior hoje. O que você acha, Alex? Eu acho que o Haddad tem que estar na rua mesmo, né? Está mais do que na hora de estar na rua e vai viajar o Brasil inteiro e é o que ele tem que fazer, né? A campanha está aí, Lula é candidato, ele é o vice do Lula, então... e hoje isso ficou muito mais forte, né? Lula é candidato, reconhecido pela ONU, né? Porra, e o Haddad é o vice, né? Então, a campanha é essa, Pois né? O povo já reconheceu, né? Quer dizer, está reconhecendo há muito tempo nas pesquisas quem é o candidato favorito, que é o Lula. Hoje a ONU também, então é uma campanha... Só falta o Supremo, né? Só falta o Supremo, né? Sabe, os juízes que estão aí, né? Agora aí, ó. Não, e o juiz, e o Supremo, ele tem que guardar, ele é o guardião da Constituição. Pois é. Né? O Supremo foi criado dentro da Constituição, foi criado pela Constituição com esse papel. Primeiro papel, defender a Constituição. Tem um comentário bem interessante aqui da Porcina. Ela diz: esse decreto também foi chancelado pelo Congresso Nacional. Existe um decreto legislativo para esse pacto, Porcina Frota. Então, assim, além são os representantes do povo que também referendaram. Então, não é um governo, naquele momento, o governo vigente foi lá e aceitou e assinou, mas o governo seguinte não queria. Não é isso, né? Foi o legislativo também, então isso é importante. Foi assinado no tempo do Sarney e nunca foi revogado. Quando chegou em 2009, e foi o tempo do Lula, carimbado, Sarney, presidente do Senado, foi aprovado. Isso mudou o caráter. Teve o caráter de lei. Sim, mas foi assinado já no governo Sarney. Sim, mas a importância de mostrar que não foi um governo que colocou, né? Foi um congresso. O Brasil assinou o pacto quando saiu da ditadura. Não, mas foi automático. Só um detalhe, Alex, que é o seguinte: quando o Sarney assina, ele assina uma recomendação. É o mundo que está o governo Temer. É a recomendação de seguir essas coisas. Quando o Senado aprova, vira obrigação. Então pronto. Esse é o dado essencial da história. Elza Lula Vieira diz: falaram que Favretto era petista. Será que a ONU também é? Pronto, tá aí a pergunta, né? Pergunta. Muito boa. Vamos questionar se a ONU é petista, porque só falta dizer isso agora, né? A ONU é comunista, a ONU é petista. Não vamos respeitar. Isso. O Trump vive dizendo isso. O Trump, se a gente gosta de loucuras, pode começar a ler as coisas do Trump, porque o Trump é a ONU, o Trump, o Bush, o Nixon, o Reagan, todos odeiam a ONU, todos demonizam a ONU, porque a ONU, de vez em quando, ela toma uma atitude, assim, que não é aquilo que as superpotências, que os ricos e muito ricos desejam. De vez em quando ela tem uma atitude, como ela teve aqui. E a Neila Guimarães diz: concordo com sua lógica, Paulo, mas os tempos são dos loucos golpistas. O Márcio Araújo diz: PML tem razão, é obrigado a cumprir a determinação da ONU. Se somos signatários, não podemos nos furtar ao descumprimento. E o Amilcar Santos participou do Superchat, ele diz: Vila Boa acabou de tuitar:
com tom ameaçador contra o STF. Ele merece ser ignorado. E deixa eu ver se teve mais algum superchat aqui. Acho que foi isso. Gente, a audiência muito boa mesmo. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui, os comentários. A gente vai continuar comentando essa decisão aqui no Palanque 247 com 2 deputados do PT, o Oswaldo Dias e o Carlos Gabas, que candidatos a deputado federal e a deputado estadual pelo PT aqui de São Paulo. E a gente vai comentar mais um pouco essa decisão da ONU. Fiquem aí. Tchau, tchau, boa noite, obrigada, bom final de semana. Boa noite, Alex e Paulo. Boa noite. Tchau, até segunda. Num país com mídia monopolizada e manipuladora, estou aqui incentivando a assinatura solidária do 247, mídia alternativa de alta qualidade.